Jesus, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Hoje eu trouxe a Cecília para me ajudar, minha ajudante hoje, porque hoje eu vim aqui para ministrar algo sobre a sua vida. Hoje eu vim falar sobre a Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, lembra de algo. Do que é, filha? O ovo de Páscoa. Tá vendo? Eu sabia. Sempre Você está na também. história. Você também lembra de ovo de Páscoa, né? Eu acredito que todo mundo, quando fala Páscoa, já lembra do coelhinho, já lembra do ovo de Páscoa, lembra de comer chocolate. Não é verdade? É verdade, né? Mas hoje eu vim aqui para falar para vocês o sentido da verdadeira Páscoa. O que é a Páscoa? Quem é a Páscoa? A nossa Páscoa chama-se Jesus. Amém? Mas antes da gente começar, a gente vai orar. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que orar, né, filha? Para tudo dar certo. Amém. Te convido a orar onde você estiver nesse dia. Amém? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem dado por mim. Obrigado, Deus. Pela minha mãe, pelo Obrigado meu pai, pela nossa pela minha família, Senhor. Senhor Jesus, capacita as crianças, Em nome a de gente. Jesus, Deus. Senhor Jesus, que tudo dá certo, Senhor. Sim, Senhor. Mostre para elas o que o Senhor tem a falar. Em nome pra de elas, Jesus, Senhor. ó Pai. Senhor Jesus, converse com elas, Deus. Sim, ó Para Deus. que elas saibam que a sua palavra é importante Em para nome para de Jesus, elas, Deus. Pai. Senhor Jesus, abre os ouvidos para deles, Sim, ó para que eles Deus. possam escutar o que a minha mãe tem a dizer Em nome do Senhor de Jesus. você, Senhor. Sim, ó Senhor Pai. Jesus, abençoe aquelas crianças, Deus. Sim, Em Senhor. nome do Senhor Jesus, Deus. Sim, Amém. papai. Na mesma concordância dela, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo de oportunidade. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de falar do Senhor, de estar na sua presença e o privilégio de te conhecer a cada dia. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado. Conduza todas as coisas. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém! Eu quero contar para vocês a respeito da Páscoa. E eu vou resumir algo, né? A Páscoa, na verdade, crianças, começou lá atrás, na época do Egito. Na época de Moisés, nós já falamos muitas vezes, né? De Sim. Moisés, né, filha? Nós falamos das pragas. Quantas pragas era, você lembra? Sim, é 10. Foi lançado 10 pragas Foi um naquela de época. cada vez. Foi. Na época de Moisés, lá atrás, o povo que estava no Egito tinha um povo de Deus lá, um povo judeu. E o Senhor deu ordem a Moisés para libertar aquele povo. E aí, filha, ele foi um grande homem, Moisés. Ele ouviu a voz de Deus e foi lá enfrentar Faraó para libertar o povo de Deus, que era o povo judeu. Durante essas pragas que foram lançadas, foi porque Faraó estava com o coração endurecido e não queria libertar o povo de Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Quando chegou na 10ª praga, foi uma praga muito forte, uma praga de morte. Foi falado que o anjo da morte passaria sobre aquelas casas trazendo a morte naquele dia. Porém, seria separado o povo de Deus. O povo de Deus nada sofreria. E aí, teriam que pegar um cordeiro. Você sabe o que é um cordeiro? É a espécie de uma ovelhinha, uma ovelha, um cabritinho, uma ovelha. Sim, uma ovelha, matasse, sacrificasse aquela ovelha, passasse o sangue daquela ovelha, daquele cordeiro na porta, para que fosse identificado que naquela casa que vivia era a família, era o povo de Deus.
E assim aconteceu. O anjo da morte passou, Cecília, sobre aquela cidade. E cada casa que não tinha o sangue do cordeiro, naquele lugar do sacrifício, havia morte. As pessoas morriam. Porém, a casa que tinha o sangue do cordeiro, o anjo passava alto para não atingir, porque era o povo separado de Deus. Então não tinha morte naquela época. Quando aconteceu isso, aí eles chamam de passar, que em hebraico falam que é a passagem, né? Eu vou até confirmar aqui na minha história, resumida para vocês, que diz assim, ó. Só tia Dani, aí. Mas onde ele via o sangue do cordeiro, ele passava por alto. E naquele lar não havia mortes, pois o cordeiro tinha sido sacrificado. Depois que o anjo da morte passou pelo Egito, Faraó decidiu deixar livre a Israel. Olha que forte, né? Depois dessas 10 pragas, ele deixou o povo de Israel sair da terra de Egito. Essa celebração recebeu o nome de Passach, que em hebraico significa passagem. E nesse caso, na época de Moisés, essa tal de passagem que a gente chama, seria o povo que saiu da escravidão do Egito para a liberdade. Tanto é que eles tinham um objetivo, chegar em Canaã, né? Que era a terra prometida do Senhor. E hoje nós comemoramos essa passagem também. Não deixa de ser passagem. Mas a passagem que nós comemoramos é da morte para a vida. Como assim? Né, filha? A passagem da morte para a vida fala da ressurreição do Senhor. Você quer ouvir? Sim, claro. Amém. Ó, em Romanos, você pode ler para mim? 6:23? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós merecíamos morrer, mas Deus providenciou uma grande salvação, que Ele amava demais. Na verdade, nós nunca merecemos, né? É a graça de Deus sobre nós. E mesmo assim, filha, Deus teve um plano perfeito, porque o salário do pecado é a morte. E Ele providenciou algo excelente. Ele trouxe uma salvação para a nossa vida, que se chama Jesus, que foi por meio dele, para Ele e por Ele. Amém? O cordeiro, a tia vai ler aqui, tá? Só um momentinho. Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, que está lá em João 3,16. Lê, filha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você viu? Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama através desse ato. Quando Ele falou assim, desse plano, Ele tinha um tesouro maior, que era o Filho dele, o unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Ele entregou o Senhor por nós, para que nossos pecados estivessem limpos, para que nós possamos ser perdoados. E olha o que mais ainda diz a palavra. O Cordeiro, mas Deus mostrou o quanto nos ama. E o Cordeiro derramou o seu sangue por nós, para que possamos ter vida. Filha, você pode ler em 1 João 1,7? Assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos mortifica
tudo o pecado. Purifica todo o pecado, né? Aqui no meu celular diz assim, em outra versão, mas a mesma coisa, diz assim, ó: pela fé então devemos nos cobrir com o seu sangue, assim como o sangue que foi passado nas portas da casa dos israelitas. Nós devemos nos cobrir com o sangue do Senhor. Amém? Amém. E aí você me pergunta assim, tia Dani, como que eu faço isso, né, filha? Você tem ideia de como fazer isso? Não? Ah, então, ó. Eu penso que é a coisa mais fácil. Como que a gente se cobre com o sangue do Senhor? Crendo nele, orando, buscando a ele. E ele fica muito feliz. Sim, porque quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa a ser o seu Deus. E você E o ser seu o filho. pai. E isso, você sendo filha dele, não é verdade? Sim, E ele nisso, fica muito feliz. e a partir desse momento, ele está em você e você está nele. Não é verdade? Isso, de fato, já traz o sangue dele sobre a minha e a sua vida. Amém? Amém. E eu quero te contar algo também. Deixa eu só achar aqui, ó. Eu quero te contar que Jesus veio, quando ele chegou aqui, ele viveu como um homem, ele sentiu na carne toda a dor do mal, sabe? As pessoas brigavam, ele viu muitas coisas ruins acontecer, ele operou muitos milagres, muitos se converteram, muitos creram no Senhor quando ele estava aqui, assim, carne e osso, como eu e você. Mas também teve aqueles que não acreditavam, né? Infelizmente. Porém, nós hoje aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí, ele veio e ele apanhou por nós, chutaram Jesus, ofenderam Jesus, cuspiram em Jesus, fizeram muitas coisas ruins. Tudo aquilo era para mim e para você. E Jesus tomou o nosso lugar. E carregou a cruz por a gente. Carregou a cruz. Foi por mim e por você. Exatamente. Ele carregou a cruz que era para mim, que era para você, que era para você. E sabe o que mais? Ele se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter a liberdade de escolher a Ele. Ele trouxe a esperança da glória. O Senhor, quando Ele fez aquilo, Ele disse: está consumado, Deus. Agora nada pode impedir que o meu povo, que o seu povo esteja contigo. Porque o Senhor, Ele nos amou. Por isso Ele foi à cruz, Ele sofreu por nós. E nada disso, não é nenhum coelhinho da Páscoa que carregou a cruz, não é nenhum ovo de Páscoa, como é o que é comemorado hoje, né? Pelo contrário, a Páscoa, nós temos que lembrar disso. E o Senhor, Ele morreu na cruz por nós. Porém, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele voltou a viver. Mas a ideia está perguntando: porque como então ele foi pro céu? Ele morreu, todas as pessoas que morreram vai pro céu. Ele foi pro céu porque lá é a nossa casa e a casa dele. Amém. Ele morreu, mas ele ressuscitou e hoje ele vive para sempre. Ele ressuscitou. Assim como vai acontecer com a gente. Amém, em nome de Jesus. Ele ressuscitou e por isso nós chamamos a Páscoa do Senhor. Ele trouxe a esperança da glória. Amém? Então, no domingo de Páscoa, como é costume das pessoas, costume do ser humano no dia de hoje, pensar só no coelhinho da Páscoa, querer tirar a atenção do Senhor pro ovo de Páscoa, pro coelhinho da Páscoa, guarda bem na sua mente e guarda no seu coração. Que domingo de Páscoa é domingo de você poder orar, como todos os dias você agradecer ao Senhor, você chegar e falar: Senhor, deixa eu te dar um abraço assim, ó, né, filha? E agradecer ao Senhor por isso. E outra coisa, nada impede você de comer o ovo de Páscoa. Se você não quiser, pode me dar que eu aceito, viu? Eu quero. Você aceita? Você aceita? É claro, né, que você aceita. Claro, né? É chocolate.
Todo mundo gosta de chocolate, mas não deixa de guardar no seu coração que a nossa Páscoa é Jesus. Jesus reina. Ele foi para a cruz por mim e por você. E hoje ele reina para todo sempre. Amém? Que vocês possam ter a oportunidade de brincar na sua casa durante o dia. Que você, esse dia de quarentena, que você possa brincar com a sua mamãe, com o seu papai, se você tiver irmãos. Orar, né, filha? Que é muito importante, porque a gente tem tempo para tudo, não é verdade? Pra brincar, pra se curtir, pra missão, que tá mandando bastante. Oh! Mas a gente não pode esquecer de convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Sempre tem que ter Deus em primeiro lugar. Amém. Amém. Aqui em casa a gente tem tido esse tempo de oportunidade e eu espero que você tenha aí na sua casa também. Amém. Não esquece que a nossa Páscoa é Jesus. Ele é o dono da nossa vida. Ele te ama, ele me ama, ele ama a Cecília. E nós podemos orar, continuar orando, crianças, para que esse tempo de vírus aí, dessa bactéria do coronavírus aí, desses tempos virais que estão lá fora, não atinja a nossa casa. Que o Senhor possa vir com cura sobre a nossa cidade, sobre os países, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Em nome de Jesus, né, filha? Orar por as pessoas, orar pelas crianças, pelos jovens, orar pelos adultos, orar pelas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amo a sua vida e espero você na próxima semana. Deus te abençoe. Amém? Tô com muita, muita, muita saudade.